Hum, muito bem, mais um vídeo. Cá estou, né? Novo cenário. Novo cenário não. Tô falando como se fosse YouTube. É um novo cenário, mas não fixo, né? Aqui na casinha da vovó, nada melhor, né? À vista. Nem sei se deu pra ver direito, só é foda. Bom, nesse vídeo vou falar um pouco sobre espiritualidade, né, meus amigos? Espiritualidade e consciência. Porque aqui no Brasil eu creio que sejam coisas meio deturpadas. Uma live que complementará muito com o que eu tô falando aqui é a live de consciência do meu amigo Márcio, de ferramentas narrativas. Eu esqueci qual é a live específica, mas como eu vou deixar o canal dele aqui, vocês vejam lá, né? A live, procurem a live de consciência, ferramentas narrativas, um negócio assim. Que é ele falando sobre esse negócio que a gente tem que fazer sempre a dialética, botar uma narrativa contra a outra, né? Isso é uma ferramenta da consciência, se não a própria consciência, né? Pois bem. A teologia dá para se considerar uma ciência de estudo contínuo, né? Do significado dos dogmas, de onde as religiões querem nos levar, né? Do que exatamente aquela religião está nos ensinando, né? Às vezes, para as pessoas mais ignorantes, um dogma é só um dogma. Uma regra daquela religião é uma simples regra. E dependendo da religião, na verdade é só uma simples regra. Em outras ocasiões não, aquilo significa algo muito além do conhecimento das pessoas. Cara, o fato é o seguinte: nem todo mundo, por mais que passe todos os seus anos refletindo sobre, vai chegar a alguma conclusão. E tem pessoas que com um ano ou dois descobrem bastante coisa, né? Sobre uma religião. Tem pessoas que passam 10 anos no catolicismo e nem sabem por que rezam. Não sabem porque são devotas de santo X ou Y. Fazem simpatias ou algo assim. Tem pessoas que nem sabem porque tem que se confessar. Elas não entendem, elas só fazem porque a igreja pede, né? E olha, a gente não pode olhar para essas pessoas de cima para baixo e achar que todas elas têm que ter o mesmo conhecimento que a gente. Não estou querendo pôr eu e fulaninhos num balaio, os intelectuais da religiosidade. Então, como eu estava dizendo, não estou botando eu e certas pessoas num balaio de intelectuais, religiosos. Só que existe uma chave que se vira na sua consciência, que ela é meio atemporal. Você pode virar essa chave muito jovem, 18, 19 anos, 17, mas quanto mais jovem, mais difícil de se virar essa chave. Você pode virar essa chave na velhice, você pode virar essa chave na idade adulta. Vai levar pão de queijo aí, porra. Tá. E então, você pode desenvolver também essa chave, você pode virar ela na vida adulta. Ela é meio atemporal mesmo, porque ela exige um certo nível de consciência, de percepção da realidade, entendeu? Você entender o que está acontecendo ao seu redor, você entender o que significa as coisas que você acredita, né? Pro bem ou pro mal, entendeu? E geralmente quando se vira essa chave, essa espiritualidade, ela pode mudar dependendo da sua religião.
para ir para outra, onde você consegue buscar aquela verdade de uma maneira melhor, entendeu? Ou se você não tinha uma espiritualidade, pode acabar até começando a ter, que foi um pouco mais o meu caso, né? Eu não tinha religião, nunca tive religião. E quando essa chave de consciência se virou e eu comecei a perceber a vastidão da minha ignorância, a vastidão dos significados, dos símbolos religiosos, dos dogmas religiosos, de regras de estudos, documentos, concílios e tudo mais, foi quando essa chave se virou que eu comecei a entender tudo isso. O casamento, o jejum, a oração, a confissão e toda a teologia em volta daquele mito religioso começou a fazer um sentido. Deixou de ser um livrinho, deixou de ser um livrinho de regras. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que acreditar nisso, tem que acreditar naquilo. Só que muito da religiosidade no Brasil, ela não tem esse despertar consciente. Primeiro que não tem literatura, então não tem referentes literários para você se inspirar, né? Seja humilde igual fulano do livro tal, seja esperto igual cicrano do livro tal. Não tem nenhum referencial. Os referenciais do imaginário brasileiro, na maioria das vezes são sobre celebridades ou algo assim, entendeu? E aí as pessoas acabam pegando, isso entra no imaginário da pessoa sendo bom ou ruim. Então as pessoas, elas não têm referencial literário, não têm referencial cultural. E os que têm sempre são censurados, revisionados historicamente. Então se tem um herói na história, amanhã ele deixa de existir rapidinho e bota um marginal, um revolucionário no lugar, né? Isso acontece até hoje, né? Heróis contemporâneos. A gente pode pegar o exemplo daquela professora que entrou na creche pegando fogo, salvou não sei quantas crianças, 10 crianças, 13 crianças, não sei. Mas salvou crianças, né? Por que não tem uma escola com o nome dela? Por que as pessoas esqueceram o nome dela? Né? Mas quantos não lembram o nome de Che Guevara, que nem no Brasil é? Sabe? Quantos idiotas não andam por aí com uma camisa dele? Ou uma camisa, bandeira, uma merda assim, do Paulo Freire? Entendeu? Porque ele alfabetizou meia dúzia de analfabeto adulto e o cara é o anfitrião, patrono da educação no Brasil. Pelo amor de Deus, esse cara não deu fruto de verdade para nossa educação, para nossa pedagogia. Ele não tem nada a nos ensinar pedagogicamente falando. Entendeu? Então, o referencial das pessoas sempre está sendo deturpado. E é óbvio que com a religião não ia ser diferente. Eu conheço e vi pessoas que defenderam ou defendiam ou defendem até hoje, mas alguns ícones humanos, pessoas, padres, pastores, né, leigos até, pessoas normais, mas que na cabeça delas são heróis, defendiam elas mais do que o próprio ícone religioso, assim, o Deus daquela religião. Jesus, Deus, Exu, tanto faz. Entendeu? E a gente sabe que o homem é falho. Eu tenho os meus defeitos, você que está vendo esse vídeo tem os seus defeitos. Não tem como você se inspirar num humano qualquer. Claro, você pode se inspirar num ato ou em alguma coisa que aquela pessoa fez. Como é o caso da professora que salvou as crianças. Eu não sei se ela era uma boa esposa, se ela era uma boa mãe, mas ela foi uma heroína, salvou aquelas crianças. Então esse ato merece ser louvado. Esse ato merece ser símbolo de algo, um referencial de um valor no Brasil, mas não vai ser. Entendeu? Então a gente vê umas aberrações no Brasil, tipo uma mulher como a André Surak querendo fazer a própria igreja. Meu Deus.
Uma mulher que tem o seu filho como cinegrafista. A pessoa que registra os próprios atos dela de frunfar, né? A gente vê aberrações como a Universal e como o protestantismo barato aqui no Brasil se perpetuando. Você vê os próprios protestantes atacam isso, denunciam isso. Pastores que não têm nenhuma formação. Até um dia atrás, 2 dias atrás, o cara era um homicida em recuperação na cadeia. O cara sai da cadeia com uma Bíblia debaixo do braço e ele está ensinando teologia, né? Está ensinando a palavra do Senhor para as outras pessoas. Entendeu? Isso, cara, isso não é engraçado. Isso não é motivo nem para se respeitar, não. É uma religião. Não, não é. Não é. A maioria dessas denominações, se não seitas, são só um grupo não muito diferente dos coaches. É um pastor pregando prosperidade à torta e à direita, usando a palavra do Senhor como desculpa, e ele arrancando dinheiro dos fiéis e botando no lugar de um vazio dentro da vida da pessoa, um vazio de uma dor muito grande, de um desespero financeiro muito grande, de uma fome muito grande, botando no lugar uma ilusão de que se ela beber a água benta do pastor lá, beijar o pano ungido, a vida dela vai melhorar. E você acaba reforçando o sentimento materialista daquelas pessoas. E não realmente botando algo de bom na mentalidade delas. Sacrifício, modéstia. Não é que eu estou aqui vindo ser o templário, defensor do catolicismo. Mas entre o catolicismo e o protestantismo brasileiro, existe um abismo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não sei se realmente dá para chamar eles de irmãos na fé. Porque eles podem até crer em Deus, mas o que eles pregam é realmente quase que uma outra religião. Onde está a modéstia, o sacrifício, né? A humildade, todos aqueles valores que são provenientes dos exercícios que a gente tanto vê no catolicismo, que algumas pessoas podem ainda não entender. Você pode não acreditar em nada, pode não acreditar em Deus, pode não acreditar em Jesus, pode não acreditar em nada que está na Bíblia, como referencial histórico. Mas as práticas, os exercícios que a igreja faz você praticar, eles têm uma importância, eles têm uma finalidade tão poderosa que, cara, realmente só a pessoa virando essa chave da consciência, do entendimento do seu lugar no espaço, do seu lugar como pessoa, do lugar da religião na sua vida, só a pessoa virando essa chave para ela entender esse abismo enorme que existe entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante. É claro que esse vídeo aqui não é necessariamente atacando protestantes. A gente vê outras aberrações aí também, como o Brancoblé, né? Aquela religião lá fundada por branco, todo mundo fala que é de matriz africana. Candomblé. O branca, é um branca que fala. Eu acho que o candomblé também, se não me engano, foi outro. Não sei. O candomblé não sei, mas o banda eu lembrei agora que é essa mesmo. Foi feito por um cara lá nos anos 50. Entendeu? Foi ele que praticamente disseminou isso no Brasil. De qualquer forma, tem umas aberrações por aí. Entendeu? Ritos sexuais para a libertação do dinheiro. Tipo, como se o dinheiro fosse uma força espiritual do seu corpo. Sabe? Aí tem lá uma orgia muito louca que eles fazem para destravar o dinheiro. É uma mistura de coaching com espiritualidade. Então, meu amigo, eu acho que você não devia entrar em religião nenhuma, se você está vendo esse vídeo. E você não entende o que significa os dogmas dessas religiões mais antigas e mais sérias. Tipo catolicismo, tipo os ortodoxos lá, orientais. Até o islamismo tem
tem uma força espiritual muito grande. O budismo e assim por diante. Essas religiões mais sérias, sabe? Que envolvem mais algo introspectivo, uma realidade espiritual mais introspectiva, né? Se você tá meio perdido, não sabe muito o que fazer, eu acho que a religião ela pode acabar te atrapalhando mais do que te ajudando. Entendeu? Principalmente se você acabar pegando um pastor errado, um padre errado, que fica lá, não, você vai ser feliz, faz isso, faz aquilo, simpatia de cá, macumba de lá. Você vai se perder, meu amigo. Você vai se perder e no final você vai acabar, às vezes, deixando de seguir um caminho bom. Às vezes você estava destinado a conhecer o catolicismo, virar um bom freio, um bom marido, né, uma vocação de marido, ou vocação de doutor da igreja, ou às vezes só um cara que quer ajudar, passar adiante os ensinamentos, não necessariamente ser ordenado ou ter uma família, entendeu? Às vezes você tinha um caminho bom pela frente, mas por causa de uma experiência ruim com essas religiões mais materialistas e subversivas, você acaba saindo dos trilhos, né? Então, é bom fugir disso e, como posso dizer, seguir um outro rumo. Vai soltar pipa, vai fazer coisas que depois você pode se arrepender. Você vai ganhar um pouco mais nisso do que seguindo pessoas loucas, pessoas aproveitadoras, ou seguindo referenciais que você não quer seguir. Às vezes você acha mesmo que o catolicismo é a verdade, mas você não quer seguir aquilo. Agora, claro, algumas pessoas podem te julgar, mas eu acho que o mais importante é você seguir com sinceridade. Certamente Deus vai entender esse tempo que você precisa dar para realmente começar a fazer aquilo de cabeça. Eu particularmente tiro por mim mesmo. Apesar de ser católico, muitas coisas eu não boto em prática 100% de uma vez, porque é um choque muito grande. Um choque de realidade muito grande, da minha antiga realidade para cá. Entendeu? O eu de 2019 para cá, apesar de ser totalmente diferente, de eu ter mudado bastante, é justamente por isso que eu tomo cuidado para aderir a novas formas de viver. Entendeu? Primeiro que eu sou um cara calmo, relativamente calmo, né? Eu não gosto de ficar mudando muito meu estilo, mudando minha rotina. Eu gosto da minha rotina. Eu gosto das coisas que eu faço. Então mudar radicalmente e sem motivo pode acabar se transformando mais num sofrimento, numa angústia eterna, do que num sacrifício genuíno, amoroso e que dará bons frutos, né? Então eu aconselho você a fazer o mesmo. Não tente fazer igual a esses protestantes mequetrefes que ficam pegando símbolos sem eles mesmos saberem o significado daquilo e transformando em algo maior do que ele realmente, do que ele é, né? Às vezes, uma bênção não é uma cura instantânea, não é que nem um jogo de videogame. O jejum não é um ritual que vai te trazer dinheiro em 24 horas, entendeu? Igual aquelas cartomantes, traga o seu amado de volta em 24 horas. Então eles pegam isso e pegam o significado, dão uma modificadazinha para caber na religião deles e te prometem coisas que eles não podem te entregar. E você fica sentado esperando cair do céu e não vai cair do céu. E você vai se desiludir e tudo aquilo vai se transformar numa angústia, num sofrimento sem sentido. Você vai estar andando de bicicleta sem banco, sendo que o banco está ali, é só você instalar o banco. Não tem por que você sofrer sem motivo.
né? Não tem por que você sofrer esse motivo. Então, não é que religião seja sofrimento, mas religião é sacrifício. Você tem que entender que para quem você está sacrificando e por que você está sacrificando. Se você não entende, tá tudo bem, cara. Você não é um bosta, você não é um herege. Você não vai pro inferno por causa disso. Entendeu? Você primeiro tem que compreender, entender a verdade. Entendeu? E só depois que você entender a verdade, você deve segui-la. Aí sim, não tem por que você voltar atrás. Porque senão aí você está sendo covarde. Não é que você está sendo sincero e não querendo fazer. Não, você está sendo covarde. Você percebeu, você entendeu o que é, você está sendo covarde. É que nem a pessoa ser presa por uma lei que ninguém conhece. Entendeu? Vamos supor que amanhã se proíba usar óculos. Proibiram aí de madrugada, sem ninguém saber, não passou nem no jornal. Aí eu saio na rua e vou preso, porque eu tô usando óculos. Como é que eu ia saber? Né? Nesse sentido, você tem que levar isso pra sua vida. Não tem como você ir pro inferno, né, sem necessariamente saber o porquê. Né? Então, se você não conhece a verdade, ou se você não está buscando tão fortemente a verdade agora, não busque mesmo não. Não sinta vergonha de viver mais um pouco, ir procurando devagarinho. Por exemplo, é que nem como eu leio. Às vezes eu leio um livro toda uma vez. Às vezes eu leio 2, 3 páginas num dia, né? Eu buscando a verdade, né? A verdade sobre aquele livro, a verdade que aquele livro tem a me passar, aos pouquinhos. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que tenha ficado um pouco claro. Esse assunto provavelmente vai voltar mais vezes no canal. Porque esse negócio de consciência e verdade é algo bem complexo. Eu acho que esse vídeo pode ter ficado meio prolixo, apesar de ter ficado mais curto que os outros vídeos que eu fiz. E eu acho também que novos conhecimentos me aparecerão e esse conteúdo vai ficar mais complementado com o passar do tempo. Bom, no mais é isso. Tchau.